Bem, eu vou contar a história de uma casa e da relação minha com essa casa. Essa casa, que se chama Casa Grande, é uma casa do século XVII, do início do ciclo do couro, quando o governador da Bahia, Tomé de Souza, começou o ciclo do couro no Nordeste, junto com Garcia Dávila. Então foi feita a Casa da Torre, no litoral baiano, e o gado entrou no sertão. E essa casa, ela chegou no ano de 1932, na minha família, nas mãos do meu avô. Então, em 92, eu resolvi restaurar essa casa. E a minha volta a Nova Olinda, que eu passei um tempo fora do Ceará, foi justamente quando eu era criança. Em Nova Olinda tinha uma cabocla que contava as lendas Cariri em torno da Chapada do Araripe. A Chapada do Araripe, ela é um manancial de lenda desde 900 mil anos, porque é uma reserva fossilífera, é uma parte da história do planeta. No Cariri foi onde surgiram as primeiras flores do planeta, para quem não sabe, através de resquícios fósseis que tem hoje no Museu de Paleontologia de Santana. E em Nova Olinda nós resolvemos, eu tenho minha companheira, Rosiane, que é arqueóloga, a gente começou a fazer pesquisas sobre essas lendas, a mitologia do Cariri, e essas lendas nós fomos encontrando cavernas, nós fomos com pintura rupestre, nós fomos encontrando sítios líticos, sítios cerâmicos, que contavam a história da memória do homem no local. Então, a gente começou a recolher esse material para compor músicas que falassem de mitologia e circular pelos festivais brasileiros e fazer espetáculos contando dessa cultura antes da colonização europeia aqui no Brasil. Então, nós começamos o projeto de restauração, a casa estava lá, nós aproveitamos todo o material que estava na casa, o tijolo, que ainda tinha na demolição ali de paredes que caíram. Então, a gente chamou os pedreiros locais que já tinham derribado casa antiga, que já tinha trabalhado com demolições de casas antigas da época, e nós chamamos essas pessoas da cidade, chamamos também a população, fazendo um diálogo com eles, para saber desde quando aquela casa estava, como era que era a casa, como era pintada, e quando foi em 92, nós inauguramos a casa. Quando nós inauguramos a casa, a gente pensou, isso dentro da casa tinha um memorial do homem Cariri, contando a história mitológica e arqueológica desse povo que está em torno da Chapada do Araripe. Nós já temos datações de há 1.200 anos atrás, 1.200 anos do presente, nós já tínhamos homens em torno da Chapada do Araripe, e ali era um verdadeiro entroncamento humano, porque as escavações que a gente tem feito lá no Cariri têm mostrado que tem passado o povo Tupi, Guarani, era um ponto desse de força, como a Chapada dos Guimarães, como a Chapada Diamantina, faz parte dos terreiros altos do mundo. Então, nesse local, a gente botou esse museu, esse memorial do homem Cariri, com fotografias sobre essas áreas e as lendas, e as crianças da cidade começaram a chegar para jogar de bila, para brincar no terreiro da casa. E, aos poucos, essas crianças elas foram entrando na casa, e a gente começou a detectar que eles explicavam aquilo para os turistas, as pessoas, os visitantes, aquilo que eles ouviam a gente explicando. Então, o que a gente fez? As crianças brincando no terreiro, as crianças explicando aquilo ali sobre arqueologia, sobre mitologia, contando as lendas que eles ouviam a gente contar para quem visitava a casa. Então, a gente começou a potencializar isso, começou a pegar essas crianças e aprofundar mais aquele assunto com elas, sobre entre o lúdico, que eram as brincadeiras populares que tem no sertão, e a história, a pré-história daquele homem na região. Então, aos poucos, essas crianças elas foram se destacando,
elas foram assumindo funções na própria casa. Então, nós começamos a denominar para essas crianças funções. Então, as primeiras funções que nós tivemos foi diretor de cultura para aquela criança que a gente via que tinha uma liderança diante dos outros, de gerenciar as brincadeiras, os joguinhos. A gente fazia campeonato de peão, de pipa, de papagaio, né, desses jogos que era feito na rua, né, em Nova Olinda. E a gente começou a entregar essas, vamos dizer assim, denominar funções para ele. Então, diretor de cultura, diretor de pesquisa para aquele que tinha, que despertou de explicar o museu que estava dentro da casa, e diretor de manutenção para aquele que chegava, sempre que chegava na Casa Grande de manhãzinha, a preocupação dele era com o aspecto de limpeza da casa, de o lugar onde as crianças iam brincar, o terreirinho está limpo e tudo. Então, a gente criou o diretor de cultura, o de pesquisa e o diretor de manutenção. E aí, essas crianças, elas começaram a trazer outras crianças. E aí foram criando funções, cargos para eles mesmos. Então, o diretor de pesquisa criou o auxiliar de pesquisa e criou o recepcionista, que já terceirizou, já terceirizou aquilo que ele iniciou, né? E tem um fato bem interessante nisso, é que uma vez uma criança chegou e notou que estavam jogando papel dentro dos jarros de planta. Ele disse: eu quero ser diretor dos papelzinhos. Eu digo: pois tá bom, você vai ser diretor dos papelzinhos. Então, um dia, ele chegou para mim, depois de uma semana de ser diretor dos papelzinhos, ele disse para mim: olha, é o seguinte, eu não quero ser mais diretor dos papelzinhos, porque eu cansei. Eu digo: pois você está exonerado. Aí ele saiu para casa feliz, porque ganhou aquela outra função muito mais difícil de pronunciar do que diretor do papelzinho, né? Exonerado era um cargo internacional, o primeiro cargo internacional da Casa Grande. Nós passamos na fundação 4 anos sem nenhum recurso. A Casa Grande era mantida por R$200, que era R$100 para a energia e 100 para uma pessoa que morava em frente ficar vendo a casa e olhando por menino, para apartar briga, como se diz, né? E aí, esses meninos, lá na Casa Grande, esse era o dinheiro da nossa manutenção. E aí eu dizia: olha, para os meninos, vocês não se preocupem, que nós vamos ter um convênio. Um dia nós vamos ter um convênio. Aí demorou. Depois de 4 anos, eu cheguei lá em casa, na Casa Grande, tinha um gato na casa. Aí eu só vi os meninos correndo atrás dele: convênio. O primeiro convênio nosso foi um gato, né? Então, nós temos 6 áreas na fundação. Essas áreas, elas são áreas ligadas ao que a Casa Grande trabalha, né? Que é artes, né? Artes e comunicação. Nós temos dentro uma escola de comunicação da Meninada do Sertão. Ali, tanto eles têm a bandinha de lata, que é a iniciação musical, como também eles têm uma TV, eles têm uma rádio comunitária. Então, lá dentro desse espaço, dessas 6 áreas, abrange isso aí, abrange a parte de artes, meio ambiente. Nós temos também a área de meio ambiente lá na fundação. Aqui não está passando? Então, artes, meio ambiente. Nós temos a parte ligada ao patrimônio histórico, que é essa da museologia na fundação. Nós temos também, depois dessa parte das 6 áreas da fundação, que é meio ambiente, que é arte, que é patrimônio histórico, a gente tem os programas da fundação. E nos programas da fundação, nós temos o primeiro programa. Hoje a fundação tem o primeiro programa, que é de educação infantil. Esse programa de educação infantil é um programa que o menino entra na fundação para ver, para ouvir. Então, nós temos uma DVD-teca com mais de 3.500 títulos de cinema, que os meninos assistem desde Orson Welles, Akira Kurosawa, Fellini. Então, a gente trabalha as crianças pela qualidade do que eles veem. Olha, futebol, né?
Então, essa é uma das áreas da fundação. Aí, né? Aí, então, tem futebol, aí você vê a parte de turismo, meio ambiente, e esses laboratórios de conteúdo que eu estou falando. Os laboratórios de conteúdo é onde ele adquire esse conteúdo. E a nossa preocupação é com a qualidade daquilo que ele está vendo. Nós temos uma gibiteca com mais de 1.500 gibis. Também por autor, por desenhista, para que eles possam ter acesso àquele tipo de comunicação. Uma discoteca com um acervo bem bom de vinil, e também de música de qualidade. Na rádio da Casa Grande, é como se fosse uma universidade da boa música. Então, eles vão tocar para a comunidade aquele repertório musical e, ao mesmo tempo, vão ver a poesia, vão ver os arranjos musicais, e, a partir daí, eles começam também a tocar. E a iniciação musical é por essa bandinha de lata que circula, se chama Os Cabinha, porque aqui no Nordeste, né, do Brasil, se chama cabinha, criança. O cabinha, então, que é uma denominação de criança. Então, os 5 programas da Fundação Casa Grande é o de educação infantil. Nesse de educação infantil é esse de ver, de poder sentir a qualidade. É uma iniciação à qualidade na Fundação. Depois desse programa, nós temos as crianças, elas têm um programa de profissionalização, eles passam a pegar nos equipamentos, passam a, junto com vamos dizer, com esse manuseio de pegar nos equipamentos, eles começam essa profissionalização. Depois do programa de profissionalização, nós temos um programa de empreendedor juvenil, em onde ele já abre o CNPJ dele, ele já vai trabalhar e começar a sentir o que é ser um profissional. Um programa que nós temos também, que é o programa de geração de renda familiar. No programa de geração de renda familiar, a gente já envolve os pais. Eles têm pousadas domiciliares, eles têm restaurantes. E aí, toda essa parte do receptivo turístico da Fundação é feita pelos pais. Então, as pessoas vão buscar no aeroporto, tem a agência deles de viagem que vão buscar no aeroporto, e os pais têm essas pousadas domiciliares, que nessas pousadas domiciliares, eles recebem os turistas que vêm do Brasil e de fora do Brasil. E nós temos também um programa de gestão da própria instituição. Esse programa, toda a parte de manutenção da Fundação, a Fundação custa R$ 48 mil por ano, custa 4 mil por mês, e esses 4 mil por mês é gerenciado por eles. A gente chega a economizar por ano de 7 a 8 mil por ano, todo feito compartilhado com as crianças, porque foram eles quem trouxeram isso. Então, eles administram desde a parte de compra, de especificação de qual é o material que nós devemos comprar, é todo feito por eles. Então, esse tipo de gestão, hoje, esse modelo de gestão, é um modelo que hoje a gente é chamado por vários países para mostrar isso nesse trabalho de gestão e de um produto cultural feito em conjunto com a comunidade. A redescoberta da comunidade feita em conjunto, principalmente com as crianças. Hoje, as crianças elas já são quem gerencia mesmo a Fundação, né? E isso tem gerado prêmios para a Fundação. Os nossos, vamos dizer assim, os que a gente chama de melhores parceiros são os amigos que a gente tem espalhado pelo mundo inteiro. Então, a gente chega a fazer eventos na Fundação Internacional com R$ 50 mil, porque essas pessoas estão espalhadas pelo mundo, e essas pessoas têm contribuído principalmente como voluntário para ir à Casa Grande e capacitar as crianças. A nossa pedagogia, a pedagogia da Fundação Casa Grande, uma vez chegaram para mim e disseram: qual é a pedagogia que vocês têm aqui na Casa Grande? Aí eu disse: qual é que você vê? Aí ele disse: eu vejo de não sei quem, de fulano de tal, que o povo é sabido que só, né, sabe um monte de ler um bocado de livro. Aí eu digo: qual é essa daí? Né? Aí chega outro e diz: essa daí, né? Aí um dia de tanto eu dizer a pedagogia que o povo dizia, eu digo: qual é a pedagogia que sua mãe lhe criou? Ele não sabia, né? Eu digo: ixi, sabe? Né? Então, a pedagogia da Casa Grande é a pedagogia do amor, é a pedagogia da gente acompanhar toda a história de uma pessoa, né, e desenvolver humanidade.
Uma das coisas que chamou a atenção da Prefeitura de Toronto sobre esse trabalho feito na Casa Grande é que o resultado nosso é alegria, é carinho, é amor. Então, isso que muitas vezes as pessoas estão atrás de quantitativos. E eu procuro sempre falar para os meninos, eu não quero vocês primeiro em nada. Não quero. Eu quero vocês no meio da fila. Porque quem está no meio da fila vê quem está atrás e quem está na frente. Então, a gente crescer junto com a nossa comunidade. Porque uma das coisas que o mundo está mais precisando é de quem cresça junto com sua comunidade. Para ele não ficar na frente e os outros tudo atrás. Então, a gente crescer junto. Então, eu, quando era criança, eu pensava, quando eu ficar grande, que eu tiver dinheiro, eu vou pegar e vou construir um quarto de brinquedo para mim. Vai ter um dia que eu não quero saber de minha mulher, de meus meninos. Eu quero saber do quarto de brinquedo, para ter aquele forte-apache que eu tinha vontade, né? Para ter essas coisas aqui, aquele carrinho, né, os meus brinquedos. Aí é o seguinte, aí, depois de muitos anos, está aí a Casa Grande, que é meu quarto de brinquedo. E eu brinco com as crianças da cidade e tenho a satisfação de ter tirado, ou estar tirando minha vida num tempo só. Não tem divisão entre adolescência, infância e adulto e, se Deus quiser, chegar na fase de velho, né? Então, eu penso assim, é que coisa boa, né, é quem faz o que gosta, e coisa boa é quem tem, né, assim, a oportunidade de viver a infância uma vida inteira. Com esses meninos eu estou tendo essa oportunidade. São os grandes parceiros nossos. Grato.